Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler a partir do verso 1. Eu quero pedir por gentileza, pastor José, venha para frente. Aqui nós aprendemos. Precisa falar uma vez só. Sente aqui. Alguém ficou sem o nosso kitzinho da conferência aqui para fazer anotações? Levanta a mãozinha. A gente está entregando um kitzinho. Pode levantar que a Bárbara vai entregar. Os irmãos aqui da igreja do pastor José, tem uma aqui, uma irmã aqui. 1 Samuel, capítulo 30, verso 1 ao 20. Depois o pessoal vai precisar editar esses vídeos aí, né? A gente já começa fazendo. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 30. Todos acharam? Ainda não? Então vamos aguardar mais um pouquinho. Obrigado. São seus olhos. Se os seus olhos forem bons, tudo vai ser bom. Todos acharam 1 Samuel capítulo 30? Vamos então à leitura, nós vamos ler do 1 ao verso 20. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o seu povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor.
e descendo te guiarei a esta tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levavam-nas diante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos direcione nesta noite a tudo que Ele tem para as nossas famílias nessa noite. Amém? Esta mensagem, uma introdução para a nossa conferência sobre a família, é uma mensagem para que você tome um posicionamento, para que você se coloque em uma posição. Nós não somos chamados para vivermos inertes em meio às situações em que vivemos, principalmente quando se trata da nossa família. E é necessário que a igreja nos últimos dias se desperte para a realidade de que a família é um projeto de Deus, que precisa ser guardada, que precisa de zelo e que sofre muitos ataques de vários inimigos. Não é verdade? Então, quando eu buscava a orientação de Deus sobre como tratar durante o ano, me veio ao coração, durante todo o ano com a igreja, comentei com os obreiros aqui, de fazer em alguns meses alguns temas, e nós fizemos isso no mês das mulheres, por exemplo. Em outros temas nós tratamos nos cultos, e eu cheguei a pregar no ano passado na apresentação do meu filho sobre família, e no final eu falei para um bocado de gente aqui, principalmente para os meninos. Não consegui falar tudo que eu queria falar, porque eu falei sobre família. E de fato, falar sobre família exige muito tempo, exige muito, porque são muitos assuntos a serem tratados, são muitas coisas que precisam ser tratadas. Então, eu pensei, vamos fazer uma conferência, e nós começamos a elaborar, e conversei com o pastor José, ele prontamente se dispôs a nos ajudar, está aqui hoje com toda a igreja, acredito, com boa parte dos irmãos que estão nos auxiliando, estão conosco participando aqui. Então esses 2 dias são dias em que nós seremos confrontados pelo conhecimento, porque para existir mudança, para que exista uma metamorfose ou uma metanoia, né, é necessário conhecimento. É necessário ser confrontado pelo conhecimento da palavra de Deus, daquilo que o Senhor deixou para nós como orientação nas nossas vidas. A verdade é que o conhecimento, ele sempre vai nos confrontar. Sempre. E a partir disso nós devemos nos posicionar. A partir disso nós devemos colocar em prática aquilo que conhecemos, porque senão nós seremos como o nosso irmão Tiago, o irmão do Senhor Jesus, diz na sua carta: somente ouvintes e não praticantes da palavra de Deus. E o conselho dele é: não seja assim. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes. Para isso é preciso quebrar o orgulho do conhecimento próprio, e se quebrar para obter o conhecimento da palavra de Deus, da forma que ela se apresenta, da forma que ela é, porque existe uma grande dificuldade nos nossos dias de olhar para a Bíblia e aceitar como ela é.
Muitas pessoas buscam interpretações e interpretações para mudar aquilo que o texto está dizendo, para deixar de uma forma um pouco mais palatável para o homem, mas que não vai produzir mudança, não vai produzir efeito, porque não é aquilo que a Bíblia está dizendo. Então eu preciso olhar para as Escrituras e aceitá-la da forma que ela é e colocá-la em prática. O relato bíblico nos mostra, então, desde o início, que o ambiente familiar é um ambiente complicado. Se a gente voltar lá nas primeiras páginas da nossa Bíblia, nós vamos ver que existiu dois irmãos que não se deram muito bem. Na verdade, Caim matou Abel. E isso é um grave problema dentro de uma família. Por inveja, porque o seu coração era mau, Caim matou o seu irmão. Se nós passarmos um pouco mais adiante, nós vamos ver que Abraão mentiu sobre a sua família quando estava em uma situação complicada. Disse: não, Sara não é a minha esposa, Sara é minha irmã, pode levar e fica com ela para você. Nem sei que ela quer com a vida dela. Vai para lá, senão eles vão me matar. Abraão recebe uma promessa de ter um filho, que esse filho seria bênção e que multiplicaria e que daria início à nação de Israel. Sara vai lá e contrata uma barriga de aluguel, já naquela época, barriga de aluguel, para ter o filho. E aí complica mais a situação, porque chega um certo momento, não quero mais esse menino dentro de casa, manda ele embora, vai embora. E manda sua serva Agar embora com seu filho. Veja como a Bíblia não esconde nada. A Bíblia não esconde nada de nós. Aí Isaac cresce, casa, passa 20 anos orando para sua esposa engravidar. 20 anos orando para que a sua esposa tivesse um filho. Quando ela engravida, são gêmeos, eles não sabem criar, colocam um contra o outro. O que gera um problema que distancia os dois irmãos por um longo período de suas vidas. Que somente lá na frente, com a intervenção divina de Deus, volta a reatar seus laços. Um desconforto. Posso citar aqui vários exemplos que as Escrituras nos trazem de famílias que passam por situações difíceis. E eu introduzi essa mensagem dizendo isso para dizer para você que não existe e nem nunca existirá uma família perfeita. Nunca vai existir. Desde o início e até que o mundo se acabe e Jesus volte, não existe uma família perfeita. Então nós não viemos aqui, eu, nem os pastores que vão pregar amanhã, que vão fazer as suas palestras, não viemos aqui em cima dos ditamancos, olhando com altivez para você e julgar a sua família. E dizer: faça assim, faça assado, porque nossa família também não é perfeita. E nenhum dos que estão sentados aqui, nós podemos olhar um para os outros e dizer: está falando isso, mas eu bem sei que é assim, bem sei que é assado. Não. O que nós vamos fazer aqui nesta conferência é todos sentarmos à mesa e aprendermos com o Senhor Jesus aquilo que Ele fala nas suas Escrituras. E aquilo que Ele deixou para nós na sua palavra, nós podemos colocar em prática, porque Ele nos deixou o seu Espírito para nos auxiliar e nos ajudar a colocar em prática as Escrituras. Eu escolhi este texto para esta noite. Vou ser breve, porque Davi também está passando por uma crise familiar. Na verdade, desde muito cedo,
Davi já começa a enfrentar crises familiares. Está ele lá, quietinho, cuidando das ovelhas dele lá. E chega um cara chamado Samuel, falando que vai ungir ele rei. Seus irmãos ficam com inveja. O negócio já começa a complicar na casa dele. Passa um tempinho, os filisteus intentam contra o povo de Israel. Saul está lá com a sua tropa de guerreiros, e existia um homem muito forte, muito valente, que todo dia ia lá e dizia: se tem um guerreiro aí, vem aqui, desce no vale que nós vamos lutar, e quem vencer vai ser senhor sobre o outro, Golias. Aí Davi chega, o pai, Jessé, fala para Davi: Davi, vai lá entregar uma quentinha lá para os seus irmãos. Se Davi fosse um pouquinho orgulhoso, eu fui ungido rei. Está mandando eu entregar quentinha. Mas ele pega as comidas, vai levar para os seus irmãos. Quando chega lá, ele ouve falar, e ele ouve dizer que o rei Saul disse: quem for lá enfrentar e vencer vai casar com a minha filha. Eu acho, se fosse eu, vamos conjecturar, se fosse eu casar com a filha do rei, eu sou o sucessor. O negócio tá bom aí, tá com a faca e o queijo na mão, vou fazer esse negócio acontecer. E ele foi lá, matou Golias, como conhecemos a história, venceu, casou-se com a filha de Saul. O problema é que Saul vira a cabeça, o endemoniado é problema. Virou a cabeça e agora quer perseguir, está perseguindo Davi. Davi precisa fugir porque ele não pode matar o rei, ele não pode intentar contra a vida de Saul. Ele foge, vai para as montanhas, para os campos, vai-se embora fugir, e ele não tem mais para onde correr, e ele então vai se aliar ao inimigo do povo de Israel, vai se aliar com os filisteus. Quando ele chega, começa a se aliar com os filisteus, aquele rei, ele ama Davi, ele começa a cuidar de Davi, e ele gosta tanto de Davi por ser um homem guerreiro, nada também esperto ele, porque Davi não foi sozinho, ele foi com mais 600 homens amargurados, que ele estava forjando para batalha, para guerrear. Aí aquele rei fala: vou destinar uma cidade para você, Ziclag. E aí Davi vai com esses 600 homens e suas famílias, e se instalam na cidade. Eles se instalam naquela cidade, aí eles começam a viver, só que chega um dia em que os filisteus falam: agora nós vamos atacar Israel novamente. E quem está aliado aos filisteus? Davi, como homem de palavra, se apresenta ao rei: eu estou aqui e vou guerrear com vocês. A essa altura ele já era lá como que é? Eu esqueci o nome agora, eu anotei aqui, mas eu não vou mais achar. Ele era um general, um escudeiro do rei dos filisteus. E o rei, cego de paixão por Davi, fala: não, vamos para cima. Os príncipes, mais esperto que o rei: não deixa Davi não, porque Davi é povo deles. A hora que ele vê a gente matando o povo dele, ele vai se voltar contra a gente, e é a gente que vai perder a batalha. Aí Davi então se retira, não é permitido que ele vá para a guerra. Só que neste tempo em que ele está lá com o rei, os amalequitas entraram em Ziclag, queimaram tudo, destruíram a cidade e levou cativo as mulheres e os filhos de Davi e dos seus 600 homens. Queimaram tudo o que estava na cidade, refúgio de Davi. Suas mulheres provavelmente seriam usadas como escravas, e as mais bonitas iam para os haréns, seus filhos escravos, porque é assim que acontecia. Destruição total. Então
O título da mensagem de hoje é Atitudes de um Guerreiro que não desiste de sua família. E nós vamos ver 7 atitudes de Davi, que vai nos ensinar a permanecer lutando pela nossa família. Tem uns slides lá, eu não sei se alguém... Passa lá, Matheus, para mim, por favor. É só os títulos, tá? Mas só para a gente ficar gravado aqui. Dá uma apagadinha nessas da frente aqui. Só as da frente não precisa, senão eles não conseguem descobrir. A de trás pode acender. Atitudes de um guerreiro que não desiste de sua família. Primeiro, que eu quero que você compreenda nesta noite. A primeira atitude: volte seus olhos para a sua casa. Volte seus olhos para a sua família. Davi só ficou sabendo e se deu conta que havia sido tudo destruído pelo inimigo, que estava sendo saqueado e que as suas mulheres tinham sido cativas com os filhos quando ele voltou para casa. E o que eu quero falar sobre isto é que se eu saio da minha casa por muito tempo, o inimigo entrará, saqueará e queimará, roubará tudo, destruirá a minha casa e a minha família. Estar ausente, quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei da mensagem do pastor José do presenteísmo, né? Estar ausente, mesmo presente, é o pior perigo que existe na nossa atualidade, nos nossos dias. Por quê? Porque eu estou dentro da minha casa muitas vezes. Eu não me afasto por muito tempo, materialmente falando, apenas 8 horas quando eu trabalho, 10 horas se eu contar 1 hora de ida e volta do trabalho, umas 10, 11 horas. Eu estou lá, mas o que tira a nossa atenção da nossa família nos nossos dias? Que já deve estar passando pela sua cabeça. WhatsApp, Instagram, Facebook, redes sociais, Netflix, televisão, TikTok, novelas. Porque tudo isso nos aliena daquilo que está acontecendo dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Pais passam muito mais tempo nos seus trabalhos e quando voltam para casa querem somente desligar ou vão fazer os afazeres de casa, vão assistir uma série, vão fazer qualquer outra coisa, menos cuidar, amar e conversar com os seus filhos. Isso quando são pequenos, porque quando cresce, inverte. Aí é os filhos que não querem saber dos pais. Porque é os filhos que ficam no WhatsApp, no Facebook, no computador, nos jogos, e não existe sentar à mesa, não existe comer em comunhão, não existe conversa, e o inimigo começa a entrar e a destruir a família. E como isso acontece? Pode falar. Está passando já? É só um. Passa para o primeiro. Pode passar para frente. Para o segundo slide. Passa um. Aí, esse é o tópico que a gente está. Depois só vai passando um embaixo. Como isso acontece? O inimigo que ataca os filhos que não têm atenção dos seus pais. A depressão, a ansiedade, o se fechar, porque a depressão é isso, né? Se fechar como uma panela de pressão no seu mundo. E aí não
as coisas começam a ferver dentro dele, a ferver, e muitas vezes as pessoas só conseguem enxergar quando o pior já acontece. O inimigo é a pornografia, que invade o celular dos filhos, e invade muitas vezes o celular dos maridos e das esposas também. O inimigo que entra sorrateiramente são as drogas. Quantos filhos vão para o caminho das drogas porque é lá que encontram o refúgio, é lá que encontram o acalento ou a paz que eles queriam ter em casa, ou o aconchego que eles queriam ter dos pais. Os vícios, a bebida, quando o marido chega em casa e a mulher, como a Bíblia diz, né, que é rixosa, que não cuida da casa, que trata com aspereza, que trata com rigor excessivo, e aí o marido acha melhor ficar nos bares da vida do que ficar dentro de casa com uma mulher desta forma. A Bíblia fala lá sobre a gotinha, né, que fica pingando. Tortura isso, né? Fica lá num canto fechado, numa sala fechada, com uma torneira pingando, se ouvindo só o barulho. Tortura. A Bíblia diz que é melhor ficar nisso do que viver com a mulher desta forma. E o marido também, porque neste aspecto, o marido, você vai ver que eu vou falar muito mais sobre o homem hoje, o marido é responsável pela sua família, por governar, ensinar as escrituras, sentar com os seus filhos, com a sua esposa e ensinar o que a Bíblia diz. O inimigo do marido que não dá atenção e que não ama a sua esposa é o vizinho que vai fazer tudo isso. É o Instagram que vai apresentar uma família de comercial de margarida, que, como eu falei, não existe, mas enche os olhos. E aí começa a comparação, começa a comparar um com o outro, começa a comparar uma família com a outra, e vira uma loucura. Fica calmo, gente, que amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser mais manso, né? Ver uma loucura. A consequência, divórcio. A consequência, separação dentro de casa. Casais que continuam vivendo dentro da mesma casa, mas que não são mais casados, porque não vivem mais em comunhão, não tem mais alegria, não tem mais intimidade, é só ignorância, são dois amigos que vivem dentro da mesma casa, mas que colegas de quarto. O inimigo entra, destrói tudo, gente. Destrói. Imagina Davi chegando naquela cidade, ver as suas casas queimadas. Ninguém lá, deserto. E tudo em ruínas. Destrói. Então o que eu faço? Primeiro, volte os seus olhos para a sua casa. Faça uma avaliação. Como está o meu lar? Como estão os meus filhos? Como está a minha esposa? Como estou eu dentro da minha família? Estou exercendo o meu papel? Estou exercendo as minhas funções? Abra os seus olhos. Volte para a sua casa. Converse. Exponha. Veja as conversas de WhatsApp do seu filho. Abre o Instagram. Mexe lá. Vê o que está acontecendo. Invista tempo de qualidade com seus filhos.
E quando fala de tempo de... Tem um problema sério. Quando fala em investir tempo de qualidade, o pessoal pensa que é pegar e viajar. Também, gente. Mas o tempo de qualidade é sentar à mesa e conversar. Saber como está na escola. Saber como está as conversas, os amiguinhos, o que aconteceu, se alguém ofereceu alguma coisa, se não ofereceu, como é que está lá. Quando está entrando na fase da puberdade, conversar sobre as coisinhas lá do menino, da menina, sobre os hormônios. Esclarecer. Tempo de qualidade é sentar à mesa e ensinar as escrituras para o seu filho, para a sua esposa. Ensinar a Bíblia. Veja onde foi que você deixou a sua família em segundo plano. Mais para frente eu vou falar, mas eu vou dizer aqui já logo no começo. A Bíblia fala que aquele que negligenciou a sua família é pior do que um descrente. Já negou a fé. Segunda atitude de Davi, vamos correr aqui. Segunda atitude, chore por sua família. 1 Samuel capítulo 30, verso 4, Davi, então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Chore mesmo. Olhe para a situação e tenha peso na consciência. Porque como nós vamos ver adiante, no terceiro tópico, a culpa não é de ninguém mais, ninguém menos do que sua mesma. A responsabilidade é sua, então chore. Chore, porque este choro deve ser um choro de arrependimento pelo pecado, de ter negligenciado a sua família. Visto que o pecado é o único mal essencial. Chore como se você estivesse de luto. Chore, mas chore na presença do Senhor. Porque Jesus disse que aqueles que choram serão consolados. Serão consolados. Como eu disse, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, se você quiser anotar, se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que os descrentes. E para o pecado, o único conforto é o perdão do Senhor. Então chore e se arrependa na presença do Senhor. Terceiro, não terceirize a responsabilidade. Veja o que aconteceu. 1 Samuel capítulo 30, verso 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Se a gente parar para analisar aqui, de fato, grande parte da culpa era de Davi, porque ele era o comandante lá e ele que ditava as regras. Mas isso não exime a responsabilidade de nenhum homem que seguiu ele. Seguiu porque quis. Seguiu porque quis. Tome cuidado com certos líderes que impõem algumas coisas e que você vê que não está de acordo com as Escrituras. Conheça as Escrituras. Conheça a Bíblia. Saiba que Deus preza pela sua família. Foi Ele quem a instituiu. Então não terceirize, não dá para dizer a culpa é de Davi. E Davi não dá para dizer a culpa é de vocês. Cada um tem a sua porção de culpa, a sua parcela. Quarta atitude de Davi. Estou correndo porque já é 9 horas. Quarta atitude de Davi. Busque forças no Senhor. No verso 6, mesmo aí onde a gente leu,
a última frase do versículo diz que Davi se esforçou no Senhor. Davi se esforçou no Senhor. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo para a igreja de Éfeso sobre batalha espiritual, ele nos ensina a tomar a mesma posição. No capítulo 6, verso 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Busque nele, somente nele, forças para conseguir vencer a batalha que você precisa travar pela sua família. Através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através da comunhão com os irmãos. Busque coragem e poder em Deus para vencer esta batalha. Busque nele. Quinto, consulte a Deus. Consulte a Deus. O verso 8 diz: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. A oração de Davi é simples. A oração é precedida do choro, do arrependimento, talvez até um pouquinho de remorso, mas ele toma um posicionamento importante. Ele vai consultar ao Senhor. Senhor, eu devo ir atrás deles. Eu devo perseguir esta tropa, eu vou alcançar. Porque quando a situação é desesperadora, quando nós precisamos ir atrás dos nossos que foram levados pelos inimigos, nós precisamos consultar ao Senhor, pedir a Ele direcionamento. Se debruce sobre as Escrituras e você encontrará direcionamento para a sua vida e para a sua família. Tiago, capítulo 4, verso 7 diz: sujeitai-vos a Deus. Somente depois que você se sujeita a Deus, a sua palavra, a sua autoridade, o seu senhorio, então você poderá resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Se sujeitar é se humilhar. Se sujeite a Deus pela sua palavra. Consulte a Deus. E você vai ver que quando se trata de família, a resposta do Senhor sempre será para nós: persegue os seus inimigos, porque certamente você vai alcançar e vai libertar os seus. Vai atrás, na força do Senhor, porque Ele tem poder para libertar os seus. Ele tem, não desista. Não desista da sua família. Sexto, eu coloquei que Deus provê as estratégias necessárias para vencermos. Eu não vou ler aqui porque fica extenso, mas no meio do caminho eles encontram um homem egípcio que tinha sido deixado pelos amalequitas porque ficou doente. Os caras eram ruins. O pobre do senhor, do empregado ficou doente, o servo. Eles falaram: isso aí vai atrasar a gente, é peso, vamos deixar aqui no meio do caminho. Deixou o homem lá. O que foi para eles prejuízo, porque atrás deles vinha Davi. Quando Davi chegou, Davi cuidou deste homem. Davi deu comida a ele, deu água a ele, ele recobrou a sua consciência. E com isso eu aprendo o que a gente conversou ontem no GC. Observe aquilo que Deus coloca no seu caminho. As oportunidades que Deus coloca no seu caminho. E este homem ajuda Davi a chegar até os seus inimigos, os amalequitas. E 7, lute até conquistar de volta a sua família. A Bíblia diz que Davi chegou lá e esperou um certo período.
Lutou quase 24 horas. Desde o crepúsculo até o entardecer. Quase 24 horas. Lutando pela sua família. Lutando pelos seus. Lutando por aquilo que realmente tinha valor para eles. Buscando a eles. Não deixaram ninguém para trás. Ninguém. E tudo foi liberto conforme a palavra que o Senhor Deus tinha dado para Davi. E como eu vou lutar nesta noite? Eu falei com os obreiros semana passada que a gente faria mais um período de oração, né? Mas eu já me estendi muito aqui. Mas como eu vou lutar? Tudo começa com a oração. Pelo choro, pelo arrependimento e pela oração em batalha pelos nossos filhos. E depois vem a parte prática que eles vão falar amanhã. Como viver, o que fazer, tudo na conta deles aí, tudo na conta deles. Mas a oração é muitas vezes a solução das nossas dificuldades. Conhecer as Escrituras, praticá-las e orar nos trará vitória. Tudo começa na dependência de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Busque a Ele em oração.